Olá, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fla Madrid. Hoje estamos aqui com mais uma notícia da vitória do nosso Flamengo. Então, sem mais volta, vamos para as notícias. Sobre tudo isso, vamos começar com o chocolate antecipado da Páscoa. O Flamengo venceu por 6-0 no Maracanã, que podia estar mais cheio, estava mais ou menos apenas. Vamos lá, o líder do brasileiro é o nosso assunto, o Pedro Henrique Torre traz as informações. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, uma noite de gala do atacante Pedro na goleada de 6-0 do Flamengo sobre o Juventude na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Camisa 9 entrou no segundo tempo, fez 2 gols, os primeiros depois do seu retorno às atividades após a lesão grave que teve no joelho esquerdo no ano passado. O Flamengo chegou aos 10 pontos, segue na ponta da tabela, mesma pontuação, claro, do Palmeiras, que venceu o Internacional nesta rodada, mas o Flamengo lidera ali o saldo de gols, principalmente depois dessa sonora goleada. O Flamengo começou muito bem a partida, logo o Pulgar fez de cabeça, 1-0, cruzamento da direita, depois uma bela jogada, o Gerson enfiou a bola para o Plata, que tocou por cima do goleiro, e aí o Danilo, ainda assim, fez de cabeça também, 3-0, pouco menos de meia hora de jogo. O Flamengo muito bem no primeiro tempo, e aí fez esse 3-0, fez a festa da torcida. Na segunda etapa, a Arrascaeta da entrada da área bateu rasteiro, fez 4-0, e aí o Pedro entrou, e aí fez a alegria da galera aqui no Maracanã. Cruzamento perfeito de Wesley da direita, de cabeça, Pedro fez o 5º gol do Flamengo, e aí depois o Pedro, ele mesmo resolveu fazer quase tudo. Driblou os jogadores do Juventude, sofreu um pênalti, bateu, o goleiro defendeu parcialmente e ele completou no rebote 6-0 aqui no Maracanã. Ouvimos, claro, os personagens dessa partida. Como a gente fez gol cedo, de bola parada e tudo mais, aí eles se sentiram cada vez mais confortáveis no campo, o Juventude cada vez menos, e nos deu esse resultado elástico. É importante que essas vitórias elas venham e nos aproxime muito desse jogo que queremos com a bola, que é o mais importante. Era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa. Eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo, porque realmente é uma emoção diferente. Muito satisfeito de poder viver isso aqui no Flamengo. Esse primeiro gol, espero que eu possa ajudar mais vezes. O jogo foi marcado também por conta de Bruno Henrique. Ele que está envolvido aí em uma investigação por suposta participação em um esquema de apostas, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, foi aplaudido por grande parte da torcida que esteve no Maracanã, substituiu o Plata e aí tentou ali no finalzinho ainda fazer alguma jogada, mas jogou pouco tempo o Bruno Henrique, então uma situação complicada do jogador. O Flamengo também teve um público baixo para os seus padrões nessa partida contra o Juventude, pouco mais de 28 mil pagantes, protestos contra os altos valores dos ingressos cobrados pela diretoria, que foi hostilizada, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, aqui pela torcida no Maracanã, e agora o Flamengo toca a sua vida. No sábado, clássico contra o Vasco, aqui mesmo no estádio, no Maracanã, 18h30 no sábado, e aí, já por sua vez, o Juventude no domingo recebe em casa, no Alfredo Jaconi, o Mirassol. Obrigado, Pedro. Aí os números do jogo, do amasso, como diz aí a nossa tela: 68% de posse de bola do Flamengo, 32% do Juventude, que em 3 jogos tinha 2 vitórias, né? Tava ali bem, num bom campeonato brasileiro. Agora são 2 vitórias e 2 derrotas para o time de Caxias do Sul. Finalizações 18-4, 8-1 em finalizações no alvo, grande chance 7-0, 29-2 em ações na área rival, porcentagem de ações no ataque muito maior do Flamengo, do Arrascaeta e agora do Pedro também. Pedro já entra, né, já vinha jogando, mas agora conseguiu 2 gols, já se vê ali um cara que pode brigar pela artilharia. Neste momento, quem está brigando pela artilharia com o Verratti do Vasco e o Pedro Raul do Ceará é o Arrascaeta, uma fase artilheira, como a gente falou aqui nessa semana. É um Flamengo que mostrou aparentemente sua melhor versão e dá uma resposta em especial
para o último encontro na Libertadores, aquela derrota surpreendente para o Central Córdoba, em que o Felipe Luiz, inclusive, poupou os jogadores, né? Dessa vez, não. Foi carga total e não parou, né? Fez um, fez dois, continuou em cima, né, Rafa? A sintonia entre o Flamengo e a sua torcida é algo tão latejante, tão presente no futebol, Edu, que a sensação que a gente teve vendo o jogo desde o início, e o Flamengo liquida a partida com 23 minutos, é que os jogadores estavam realmente dispostos a dar uma satisfação ao torcedor, né? A pagar aquela impressão deixada na derrota para o Central Córdoba pela Libertadores. Era um reencontro com a torcida, que muito bem destacou o Pedro Torre, não compareceu em grande número. Um ticket médio aí de R$115, muito complicado para a média, né, econômica do torcedor brasileiro. E se você parte do princípio que você tem aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, são muitos jogos acontecendo durante um mês civil, e isso certamente tem um impacto na vida do torcedor, do trabalhador médio. E o Flamengo já há algum tempo vem sendo criticado, né? O clube, na gestão anterior já era assim, na época do Rodolfo Landim, de ter se tornado um clube elitista na sua política de ingressos e não contemplando aquilo que realmente todos nós temos como percepção de juízo de valor, que é a grandiosidade numérica da torcida do Flamengo. Bom, dito isso, voltando para o jogo. O Flamengo, então, depois que liquidou o jogo, segurou um pouquinho, né? Se nós dividirmos aí a partida em 4 quartos, o Flamengo na segunda metade do primeiro tempo deu uma segurada, pisou um pouco no freio, não foi um time com tanto ímpeto como teve no início do jogo, administrou um pouco melhor, mas no segundo tempo, com a oxigenada, com a entrada do Pedro, com a entrada de outros jogadores, do Luiz Araújo, o time voltou a ter aquela vontade de fazer mais gols, e eu acho que a melhor maneira de você respeitar o adversário é você atacar, é você jogar o seu futebol, desenvolver o seu jogo. Chamou a atenção uma troca no intervalo, quando o Pulgar não volta para o segundo tempo, já tinha cartão amarelo, e entra o Luiz Araújo. Àquela altura o Flamengo passou a jogar uma espécie de 4-2-4, né? E isso foi uma demonstração clara de que o Felipe Luiz queria mais gols, queria mais qualidade, mais ofensividade, e em campo o time correspondeu, Edu. E talvez, acho que né? Teve o Danilo fazendo seu primeiro gol, mas realmente a volta do Pedro e fazendo 2 gols foi demais, né, Mechou? Não, foi legal demais, Pedro, que retornou na quarta passada, né? Num jogo que é pra gente esquecer. Esse é o que vale. Esse é o que vale. E hoje o Pedro, numa noite muito especial, né? Primeiro numa bela finalização, depois de um baita cruzamento do Wesley, e depois aproveitando, né? Batendo o pênalti, goleiro do Juventude, o Gustavo, defendendo no rebote, o Pedro marcando. Se alguém tinha dúvida se o Pedro estava pronto, acho que hoje ele entrou aos 11 minutos do segundo tempo, teve ali 35 minutos pra jogar, mostrou que tá pronto e coloca já uma pulguinha aí na cabeça do Felipe Luiz. Exatamente. É pra começar jogando contra o Vasco? Pois é, esse é o detalhe, preocupação. Agora, vocês falaram do Central Córdoba, e eu acho que vale a pena a gente tocar nesse jogo pelo seguinte, ele deixou lições muito importantes, e que podem trazer benefício na temporada, porque os 2 jogos após o Central Córdoba foram 2 atuações espetaculares, né? Não é não, turma? É aquela que chama a atenção, né? Se dá aquele banho de água fria, dá a ligada. A gente conversou isso no pré-jogo com o Pablo, que estava aqui. Era uma derrota que você pode ter, né? Ninguém queria ter, ninguém esperava ter, mas muito pior levar um 2-0 num mata-mata da Libertadores. Sim. E isso acordou o time realmente. Agora, falando de Vasco, falando de 6, qual foi a última vez que o Flamengo fez 6 gols no Brasileiro? Flamengo e Vasco. 6-1 Flamengo. E sábado teremos o quê, hein? Aqui no Maracanã. Entendi. Vocês recomendam que eu faça uma visita à Fono, é isso, Bruno? Eu acho importante. Qual o nome da doutora? Vou procurar ainda. Porque a minha tava lá na outra. Tá. Aí agora, mas eu vou achar. Vai. Fazer aquele aquecimento. Aquele prato lá cá, prato lá cá. Porque assim, realmente, além do retrospecto que é muito favorável ao Flamengo nos últimos 33 jogos, o Vasco venceu 2 apenas do Flamengo. Esse tipo de atuação na véspera do jogo assusta, né? Assusta. Não é não, cara? Sim. Levanta a moral do nosso lado e o outro lado assusta muito. Olha o que vem por aí no sábado, não é não, Emerson? E o Juventude vinha bem no Campeonato Brasileiro, né? Começou bem no G4. É claro que venceu equipes que vão brigar, né? Na parte de baixo da tabela, e venceu seus jogos dentro de casa. Já tinha perdido para o Botafogo e hoje
a maior goleada do campeonato, inclusive, né? Maior goleada do Campeonato Brasileiro. Sim. E o Flamengo se afirmando cada vez mais na liderança. Exato. O Fluminense se aproximou com a vitória de hoje. O Palmeiras ganhou do Inter lá em Porto Alegre. Ganhou. Mas é isso, fizemos o nosso papel. E acho que a sequência do Campeonato Brasileiro pro Flamengo ela é muito positiva, né? Os próximos 2 jogos do Flamengo serão aqui no Maracanã. Já no sábado contra a equipe do Vasco e no outro domingo contra o Corinthians. Palmeiras joga fora, próxima rodada contra o Fortaleza, que até onde eu acompanhei aqui estava perdendo por Vitória, lá em Salvador. E depois o Palmeiras joga em São Paulo contra o Bahia. Então é pro Flamengo criar uma gordurinha nessas 2 próximas rodadas, já que vai jogar aqui no Maracanã com o apoio da nação. E contra o Vasco é muito favorito, contra o Corinthians também. Corinthians que perdeu hoje pro Fluminense, com um golaço do René, rapaz. O René fez direita. E o Vitória realmente venceu o Fortaleza, né? 2-1, Santos 2, Atlético Mineiro 0. A informação é de que o Neymar sofreu uma nova lesão, hein? Meu Deus. Olha o Atlético Mineiro, hein, cara? Pois é. Flamengo 6, Juventude 0, Inter 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Sport 0, Bragantino 1, Sport perdeu em casa, Mirassol 4, Grêmio 1. Olha o Mirassol, hein? Acho que o treinador já caiu lá, não tem essa informação, mas acho que ele caiu. E Botafogo 2, São Paulo 2, os resultados da rodada. A classificação do Campeonato Brasileiro tem Flamengo 10 pontos, Palmeiras 10, mas o Flamengo com saldo 9 e o Palmeiras saldo 4. Olha ali, ó. Tá na tela. Tá na tela. Fluminense 9, Ceará 7, Bragantino 7, Vasco 6, Juventude 6, Mirassol 5. Aí, depois, a gente vai para Juventude, que caiu para o 7º, Mirassol 8º, Internacional em 9º, Fortaleza em 10º, Internacional que até pouco tempo estava ali no alto brigando por liderança, Botafogo 11º, Santos o 12º, Corinthians 13º, Vitória 14º, Cruzeiro 15º, São Paulo 16º e na zona de rebaixamento, prestem atenção na zona de rebaixamento. Para tudo? Para tudo, hein? Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. Lembrando que Cruzeiro e Bahia fecham a rodada amanhã, mas estão lá embaixo nesse campeonato. E Atlético Mineiro e Grêmio lá embaixo. Realmente impressionante. Eu tô contigo. O Quinteiros não continua lá no Grêmio, não, até porque tem um Grenal difícil mantê-lo ali para um jogo tão importante. Agora, mas esquece de falar de Flamengo. Vamos falar de Flamengo e um ponto importante que nós estávamos curiosos, Diego, no pré-jogo. E durante o jogo a gente reparou, Emer Show e Diego Pose, você que está acompanhando a gente na Flamengo TV. O Flamengo, em vários momentos do jogo, teve esquemas diferentes, posicionamentos diferentes, formas de jogar, um repertório tático e técnico que chamou muita atenção, Emer Show e Diego. Muita, com trocas de passe rápidas, né, com muita intensidade. O Juventude não estava entendendo, né? O Felipe botou uma saída de bola com 3 porque ele abre o Wesley não é lateral nesse esquema que ele usou hoje. Ele joga com o Wesley na ponta direita, o Michel bem aberto na ponta esquerda e ele constrói o jogo. Eu sempre falo que começa com 1, que é o Rossi. A tática do Flamengo não é 3-5-2, 4-4-2, é 1 e depois, porque o Rossi começa a construção. É importante, né? Exatamente. E quando eu estava com o Alexandre, eu queria saber se a nossa produção descobrir como é que tá o Alexandre também era uma notícia importante, se ele saiu bem, machucado, né? Porque ele chutou. A reação dele chamou muita atenção. Ele chutou a bola e foi embora. E saiu. Enquanto ele estava em campo, o Alexandre jogava pela esquerda, o Léo Pereira no meio, o Danilo na direita, então esses 3 construindo um jogo, com o Eric Pulgar e o Alan na frente de volante, partidaça do Eric, é chovendo molhado, tá sempre jogando bem. O Alan muito bem hoje, errou quase nada, acertando vários passes, aliás, o time inteiro do Flamengo. O Wesley aberto na direita, Michel aberto na esquerda, e aí ele vinha com o Gerson, o Plata e o Arrascaeta. Então ele fazia, começar com o Rossi, 1, 3, 2, os 2 volantes, e 5. Ampliando bem o campo, dificultou muito o Juventude essa marcação, porque não era aquele jogo cadenciado, que vai aqui, volta ali, vira o jogo, eram toques rápidos de aproximação, o Wesley com o Gerson numa ponta, Michel com a Arrascaeta na outra. Então assim, o Flamengo fez 3 gols em 9 minutos, e aí resolveu o jogo. Depois que saiu o primeiro, que é sempre difícil, e a gente, não adianta agora, é fácil falar, mas tava todo mundo aqui no, Juventude é um time chato, lá no Jacone é muito chato, fora de casa é chato. É verdade. Vão pôr o 2-0, ninguém deu aquele placar Rei Kraus, que ele gosta de dar Não. Nem ele deu o placar Rei Kraus. Nem ele acreditava no 6-0. Mas ele deu tudo certo, deu tudo tão certo que o Pedro não só fez um gol, como o segundo, bateu mal o pênalti e conseguiu fazer no rebote. Então, realmente, é pra comemorar, hein, meu show? Fala um pouco você. Até pra recapitular pra galera que chegou agora, tá meio perdida, 6 pro Flamengo, 0 pro Juventude. Pulgar marcou aos 13 minutos, o Plata com golaço de cavadinha aos 18, depois o Danilo de cabeça aos 22.
Terminou o primeiro tempo 3-0, né? Na segunda etapa, o Arrasca também, num belo gol aos 12 minutos. O Pedro fez aos 71 e o Pedro fechou também a vitória rubro-negra depois da cobrança de pênalti no rebote. O nosso Penani voltou a marcar. Rapaz. Agora, com quantos gols o Pedro vai terminar esse ano? É enquete pra nação palpitar. E essa janta? Tô aqui vendo o amasso do Flamengo no Juventude. Olha que o Juventude fechou a casa, hein, pai? Fechou a casa, mas não tem como. Girando bola pra lá e pra cá, bola pra lá e pra cá, 6-0, 39 do segundo tempo. Aí no lançamento a bola foi parar no pé do Rossi, o goleiro do Flamengo. Irmão, amanhã, que é regenerativo, que o jogador vai lá e faz só uma massagenzinha, dá um trotezinho no campo e vai embora. Ô Rossi, pode treinar normal, viu? Ô Rossi, Agostinho Rossi, você pode treinar normal, viu, pai? Que você não tocou no caroço, então esquece esse negócio de regenerativo amanhã pra você, viu, irmão? O Wesley pode fazer regenerativo, o Wesley lateral. Correu pra caramba. Agora o Rossi pode treinar normal, pai. Não é dia de folga amanhã, não. Que espetáculo! Que concerto de futebol! Que partidaço fez o Flamengo! Uma goleada com absoluta justiça. O Juventude, se eu não estou mal da memória, o Juventude não deu um chute a gol no Flamengo. Não me lembro do Rossi fazer nem sequer uma defesa. Só bolas atrasadas pela própria zaga. É um espetáculo que o Flamengo jogou hoje. É o Juventude, vão ter sempre os malas para dizer isso. Gente, o Juventude iniciou a rodada apenas 1 ponto atrás do Flamengo. O Flamengo tinha 7, era o líder com 7. O Juventude era um dos que estavam na cola com 6 pontos. Hoje, desgarrou mais por causa dessa goleada massacrante do Flamengo. Realmente uma coisa espetacular. Nação, 6-0. E olha só, o Diego Ribas, ele falou do caso do Bruno Henrique. E eu gostaria de trazer esse pequeno vídeo aí pra vocês. Dá só uma olhada no que ele falou. A situação do Bruno Henrique tá complicada. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente. Um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês. Um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas. Que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta, ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema.
Bom, galera, eu quero agradecer a todos vocês por chegarem até aqui, tá? Então, pedir também para aquelas pessoas que ainda não estão inscritos no nosso canal, estou vendo que tem muitas pessoas que estão assistindo, né, o nosso vídeo e não estão inscritos no nosso canal. A gente não está cobrando nada, não pede nada para o torcedor, tá? A única coisa que a gente pede é colaboração com a inscrição e dar o seu like, tá? Então, sem mais volta. Eu quero agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui e Deus abençoe todos vocês. Obrigado, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.